Salut, mon amour! Hoje o nosso episódio é um episódio em vídeo. Olha só que chique. Tá rolando essa polêmica aí que o ChatGPT passou a criar imagens na estética do estúdio Ghibli, e as pessoas estão, tipo assim, totalmente revoltadas. As que não estão fazendo fotinhas do seu cachorro, de toda a pessoa da sua família, da sua irmã, da sua tia, até. Gente, eu vi perfil até da prefeitura criando essa trend aí, e eu achei bem cafona, assim, na minha opinião. E ao mesmo tempo não me gerou nada. Sabe quando tu olha uma coisa e não te gera nada? E antes de eu saber que tinha virado trend, eu tava vendo as pessoas postarem. E eu nem pensei muita coisa, gente. Eu vi essas imagens, eu vi muita gente fazendo. E eu nem pensei muita coisa porque realmente não me gerou nada. Nada. E aí começou todo mundo a falar sobre isso. Eu vim saber que tinha virado uma polêmica isso quando o Vitor veio me comentar que a galera tava puta, os ilustradores, o pessoal que mexe com design, porque o Vitor, ele é designer, e esse pessoal que trabalha com isso tava bem chateado por conta disso e tal. E aquilo me gerou, tipo, gente, mas eu acho que não é motivo de ficar chateado. As pessoas estão criando aquilo e vão postar ali, mas daqui a um mês, tipo, whatever, sabe? E o pessoal tá chateado porque tem gente que tá vendendo aquilo, colocando eu que fiz, e daí vende, tipo, ai, faço 3 fotos sua por R$ 29,90. 3 fotos suas na Estética Estúdio Ghibli por R$ 29,90. E, gente, é uma coisa que tá acontecendo e que a manada tá indo atrás, mas que não vai gerar nada, não vai acontecer nada. E realmente me incomoda que as pessoas estejam mais preocupadas de, ai, a inteligência artificial vai tirar meu emprego. Ai, programadores, pessoas que mexem com tecnologia, vai ficar sem emprego por conta da inteligência artificial. Isso me incomoda, porque isso tira o senso de autonomia e o senso de legitimidade do seu próprio trabalho, da sua própria arte e da sua própria criação. A minha arte, ela é uma arte mais manual. Por mais que eu me inspire em coisas de fora, tente captar o máximo de informações e digeri-las para criar algo que entre dentro do contexto e que consiga complementar as outras informações visuais, por mais que eu tenha todo esse estudo em volta, na hora de estar fazendo aquilo, na hora de estar com a mão na massa mesmo, é a minha habilidade que conta. É a minha habilidade, a habilidade que eu tenho ali com a minha prática, com o tempo que eu faço aquilo, na parte técnica, na parte criativa, na parte da composição. Então, eu não me sinto tão ameaçada assim. Quando eu vejo essas trendzinhas, porque já teve essas outras trends. Quando teve o lançamento do filme da Barbie, as pessoas estão fazendo tipo a foto, ai, como seria eu de Barbie? Já teve com os Simpsons, né? E teve com outras coisas também, com a Pixar. Lembro que teve a estética da Pixar também, o pessoal tava criando aí fotinhas e coisinhas. E, gente, isso é muito. Não quer dizer nada, tá na cara que aquilo ali não é a pessoa que criou. Tá na cara que aquilo não foi um processo criativo, não conta uma história. Tá na cara, tipo, é óbvio que não gera transformação nenhuma. E a minha premissa de arte é justamente a arte, ela precisa gerar algo, ela precisa te envolver e te transformar a um ponto, sabe? Por mais pequeno que seja, por mais que você não tenha a capacidade de interpretação daquilo, ela vai te gerar alguma coisa. E essas fotinhas, essas criações aí, ilustrações aí da inteligência artificial, elas não te geram, pelo menos pra mim, não gera nada. Aí eu comecei a pesquisar pra trazer esse assunto pra vocês. Eu já ia falar sobre esse assunto com o tema de flores de plástico. Planta de plástico, pra mim, é o fim do fim, o cúmulo da não legitimidade, o cúmulo da superficialidade é planta de plástico. Eu juro. E eu vou elaborar mais isso ainda, porque eu tive uma discussão. Eu e o Vitor uma vez discutiu porque ele queria colocar uma foto do João Gilberto aqui em casa, tipo um quadro, uma imagem. E daí ele falou que ia imprimir uma foto e colocar. Aí eu falei assim: não, por que você não faz um desenho do João Gilberto e coloca? Porque ele também é desenhista, né? Ele é designer. E daí ele falou: e tá, e qual seria o problema de colocar a foto? E eu falei: porque
a imagem pela imagem não quer dizer nada. A imagem pela imagem não é uma homenagem. Eu pegar uma foto e simplesmente colocar não é uma homenagem, sabe? E, tipo, pra quê? A cara pela cara do artista vai mudar em quê? É só representatividade? E daí eu dei o exemplo pra ele da Marilyn Monroe, por exemplo, que ela virou um símbolo. A imagem dela se tornou um símbolo comercial. Não é nem pelo que ela representa, as pessoas nem sabem sobre a vida dela. As pessoas nem sequer conhecem a história dela, elas não se conectam com a Marilyn Monroe de nenhuma forma e tem uma imagem da Marilyn Monroe estampada ali na casa delas, muitas vezes no salão de beleza. Eu vejo muito em salão de beleza, porque ela é um sex symbol, ela é um beauty symbol, a imagem dela. Só que ninguém nem sabe que foi Marilyn Monroe. Ninguém sabe o tanto que ela sofreu, ninguém sabe que ela teve uma vida horrorosa, ninguém sabe que a imagem que a indústria criou dela não era em nada parecida com quem ela era. E e ela fala isso muitas vezes, falou isso, e as pessoas não deram a mínima, não compraram nada do que ela falou, tipo, tudo que ela tentou expressar, da infelicidade dela, enquanto a vida dela ser relacionada diretamente apenas com a imagem dela, o quanto aquilo fez ela infeliz, ninguém quer saber, porque não é o que vende, não é o que, não vai ter glamour, não vai ter nada. A vida real não tem glamour. Ninguém quer colocar, gente, eu tenho uma imagem aqui da Marilyn Monroe, porque ela foi essa pessoa, ela representa isso, isso, isso. Não. É porque a imagem dela virou uma coisa comercial. Então, o que adianta ter a imagem do João Gilberto se o que a música dele te transmite e te toca verdadeiramente não é o que tá expressado verdadeiramente naquilo que tu tá colocando? Porque tu não cria a imagem que tu quer, o desenho que tu quer, em homenagem e já trazendo o que você sente como o valor daquilo, né? Eu acho que ficaria mais plausível. Outro exemplo que me indignava muito foi aquela exposição que tava rolando de Van Gogh há um tempo atrás. Foi tipo itinerante, teve em Brasília, em São Paulo, em vários lugares. E, gente, era um valor muito caro. Vocês não têm noção. Era tipo ingresso assim, a meia, o ingresso meia era R$ 120. E nada mais tinha dentro dessa exposição do que projeções das artes, da Noite Estrelada. Era só o conceito, eles estavam vendendo apenas a ideia, sabe? Eles não estavam vendendo a arte pela arte, eles não estavam querendo que tu tivesse uma experiência lá dentro, eles queriam que tu tivesse ali um cenário mais pra tu fazer foto do que qualquer outra coisa. Tanto que tinha um monte de girassol de plástico nos lugares assim. Gente, isso não é arte, entendeu? Isso não conta a história, isso não transforma o ser a partir da experiência. Eu vi um vídeo da Juve, ela é uma youtuber também, eu acompanho ela há muito tempo, antes da transição de gênero dela. E eu sou muito, muito fã. Eu adoro tudo que ela fala, o que ela traz. Assim, eu me identifico muito com o pensamento, né? A forma cognitiva dela. E ela trouxe um vídeo curto falando sobre esse tema, que inteligência artificial não é arte, não tem como ser, porque se eu te mostrar uma imagem pequena de um pedaço ali de uma obra e te falar, isso foi criado em inteligência artificial, você vai falar assim, ah, legal. Aí se eu te mostrar essa mesma imagem e te contextualizar, dizendo que é uma imagem que quem criou foi Michelangelo, quando ele pintou a Capela Sistina, que ele pintou aquilo no teto, que ele levou anos para fazer aquilo, que aquilo foi todo um estudo sacro para ter um significado para o ambiente, um significado para o estado, para aquele continente, que tudo tinha envolto uma história. Aí tu vai falar assim: "Ah, meu Deus, que interessante, verdade, gostei, me envolvo com aquilo porque a história, a contextualização, de fato ressoa em mim, na minha humanidade, na minha capacidade de interpretação. Isso é arte. Agora, se eu te mostrar só a imagenzinha lá do meu primo com o meu cachorro, na estética Estúdio Ghibli, aquilo não é arte, entendeu? Simplesmente. É simples. Depois dessa polêmica, eu realmente consegui compreender que pelo tudo que eu já estudei dentro dessa ideia do que é arte e do que não é arte, que sempre é uma pergunta quase sem resposta, o que é arte. Mas eu sinto que é o filtro mesmo, é um filtro que o ser tem de perceber quando é arte. Quando tu se conecta, é arte.
quando tu não sente nada, quando tu vê que aquilo é só o lance ali da trend, da hashtag, não é arte. E você não tem por que ter medo de perder o seu emprego, de perder sei lá o quê. Porque aquilo não tem uma criação, não tem não é projetado pra tocar, não é projetado pra ter um significado. É só uma parada, é só uma imagem que tá ocupando espaço no seu armazenamento. Não tem mais nada além disso. Eu tenho um amigo que ele é ilustrador e eu mandei ele ilustrar uma imagem minha. Já existia inteligência artificial, já existia tudo. Eu mandei ele ilustrar uma imagem minha pra fazer um adesivo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Essa é a ilustração. E eu fiz um adesivo. Eu expliquei tudo que eu queria. A gente teve uma conversa super profunda ali. E ele entendeu o que eu queria, ele sacou a ideia, ele pegou uma foto minha de referência pra pegar meus traços legais e tudo. Aquilo sim foi criado pra ter aquele significado. E em nenhum momento eu ia fazer aquilo com o ChatGPT. Porque eu sabia que o ChatGPT não ia colocar aquilo que eu queria. Então a pessoa que tem a ideia da magnitude do que é uma criação original, ela nunca vai pedir pro ChatGPT fazer o logo da marca dela. Ou a capa do álbum dela. Gente, não vai. A pessoa que entende a capacidade que a arte tem de transformação e de conexão, ela não vai correr o risco de não entregar nada, sabe? E é isso que a inteligência artificial faz. Não entrega nada. Só o visual pelo visual não quer dizer nada. E eu fui ver um vídeo que o pessoal tá mostrando pro Miyazaki, que é o fundador, né, ali do estúdio. Tá mostrando pro Miyazaki a capacidade que a inteligência artificial tem pra criar protótipos de movimento nas animações ali. E mostraram como se fosse um zumbi se rastejando. Esse vídeo tá no YouTube. Acho que tá a opinião do Miyazaki sobre a inteligência artificial. Acho que é esse o título. Vocês encontram no YouTube. E eu vi esse vídeo dele olhando assim, tipo, com a cara perplexa. O pessoal mostrando pra ele no telão, assim, numa projeção. E ele só olhando assim. E aí ele levantou e foi continuar o que ele tava fazendo, o desenho que ele tava fazendo. E aí ele falou: Humans have lost confidence. E isso pra mim fez todo sentido. O que significa confidence? Vamos lá para o dicionário. Confidência. Comunicação particular de um segredo ou de intimidades. Confiança na descrição, sinceridade, honestidade. Quando ele falou isso, pra mim veio muitas interpretações plausíveis do que eu já achava que ele poderia dizer. As pessoas estão perdendo a honestidade, a legitimidade. A partir do momento que você vende uma foto de ChatGPT por R$29,90, 3 fotos, você tá meio que comercializando aquilo de uma forma tão prostituída, tá colocando assim, gente, ó, esse conceito aqui vale R$29,90. Uma arte, uma ilustração nunca valeria R$29,90. Jamais. Então você não pode erguer as mãos pro céu e dizer: eu tenho uma ilustração, fizeram uma ilustração de mim, porque não fizeram. E eu achei genial esse lance da confidência, porque quanto mais original algo se torna, mais você consegue perceber que existiu muitas outras coisas por trás, que aquilo não só chegou ali e foi feito e pá, surgiu da criatividade, do além, veio uma voz divina e te falou: faz isso. Não, esse Menino e a Garça levou 7 anos pra ser feito. E não só fala sobre a ilustração, sobre o desenho, né? Nenhuma animação deles é sobre apenas o desenho. É sobre muitas mais coisas. Tem a conexão com a humanidade das pessoas. E é isso que a inteligência artificial nunca vai fazer. Então não fica com medo de você perder seu emprego ou coisa do tipo. Porque daqui uns anos vai ficar tão prostituído que as pessoas vão olhar de longe e vão perceber a inteligência artificial. Tu é designer? Deixa eu ver teu portfólio. Esse aqui usa inteligência artificial. Eu não vou contratar. Pra quê? Tu é ilustrador? Deixa eu ver teu portfólio. Fotinha de Studio Ghibli. Gente, quanto mais o tempo passa, mais vai ser inerente o quanto a inteligência artificial vai se tornar apenas o conceito comercial. Nada mais do que isso. Quando eu posto os episódios, eu crio no meu Instagram também um carrossel, uns estáticos, pra poder contextualizar as pessoas do que seria aquele episódio, da semana e tal. E aí eu faço uma legenda, né? Uma copy. E eu me puxo pra realmente criar a legenda com as minhas palavras da forma em que eu estivesse falando com você aqui, ó, tete a tete. E por que eu faço isso?
Porque eu consigo facilmente perceber quando uma legenda foi criada pela inteligência artificial. Eu não consigo conhecer um artista por uma obra se eu não ler, se eu não me conectar com aquilo. Eu consigo ver você através da sua obra. Por uma legenda criada, eu não consigo entender o seu timbre de voz, o seu tom, a sua comunicação. Não vou dizer, gente, que eu não uso o ChatGPT. E eu uso o ChatGPT. Eu converso com ele, às vezes, sobre coisa da minha vida, assim, desabafos e coisas. Mas é mais em um lugar de conhecer a ferramenta, de participar com a ferramenta, mas não em um lugar de legitimar aquilo como se fosse eu que criei, sabe? E não tô dizendo que é totalmente inútil, não é inútil, a inteligência artificial não é inútil, mas no âmbito da criatividade, no âmbito da arte, é prostituído. Eu acho que é muito banal. Então existe uma grande diferença entre você saber criar algo, uma ilustração, uma imagem, um texto, você saber direcionar as suas skills para criar aquilo, e existe uma grande diferença entre você saber criar um prompt para a ferramenta fazer. Então, minhas mon amours, o que eu quero com esse episódio? Eu quero incentivar vocês a criar pela genuinidade do que vocês têm para criar. Esquece a ferramenta que vai te dar o rolê pronto. Tenta se conceituar em você e contar a sua história enquanto artista, a sua história enquanto processo criativo que você está vivendo. É muito mais divertido. Não tô dizendo que não pode ter uma outra coisa que tu vai desenvolver ali, vai pedir uma ajuda, de um direcionamento, mas tu vai saber perceber o momento em que tu tá deixando de fazer algo por ti. Tu vai perceber exatamente o momento em que aquilo não tem mais a sua essência, não tem mais a sua assinatura. Você vai saber, eu não preciso te falar em que horas que isso vai acontecer, não. Você vai saber. E quando você se perceber acontecendo isso, para um minuto, respira. É isso que eu quero deixar no meu portfólio, é isso que eu quero deixar enquanto repertório da minha arte para as pessoas me descobrirem depois. Eu tenho certeza que vai ter pessoas vendo esse vídeo, escutando esse podcast daqui anos atrás. Olha só, já dizia Einstein, né? O tempo e o espaço é uma ilusão. Mas eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão assistir isso no futuro e vão perceber que existe um diálogo direto com a sua humanidade, com a sua pessoa, com o seu ser. Não dá pra sentir quando algo é real. A verdade é como o sol, gente. Por último aqui, ó, só pra encerrar a polêmica. A inteligência artificial não cria nada, ela só copia. E tomem muito cuidado com informações erradas, informações falsas. Porque à medida que ela vai criando as coisas e vai te ajudando aí no seu trabalho de faculdade, vai te ajudando aí a criar a sua letra da sua música, ou sei lá o que está fazendo junto com ela, à medida que você vai criando junto com ela, ela vai colocando isso nos seus dados de memória. E quanto mais aqueles dados de memórias vão sendo subterrâneos, porque vai vindo tanta informação, para você achar o erro, para você achar a informação errada, vai ser mais difícil. Então, quanto mais tempo passa, mais o sistema da inteligência artificial vai ficar errada, com informações erradas, com códigos errados, e a gente não vai mais saber identificar quando uma informação é errada ou não, porque tem muitos portal aí, site verificado, que tá pegando informação de inteligência artificial e colocando como se fosse matéria com assinatura. E a gente não vai ter como saber, porque o código, o sistema, ele já está contaminado. Então você não tá criando nada genuíno, nada do zero. Então é isso que eu tenho pra falar, gente. Não tenha medo de perder seu emprego. Busque ter habilidades por ter realmente habilidades. Busque saber o que você está fazendo, com muita consciência e com muita responsabilidade. E ao mesmo tempo, utilize das ferramentas que estão aí. A gente tem que usar mesmo, a gente está nessa geração, a gente tem mais é que saber mexer com elas. Mas tenha pleno conhecimento de que aquilo não te define enquanto artista, porque o conhecimento, ele se adquire através das experiências. E na criatividade, quanto mais você cria, mais você se torna experiente em comunicar o que de fato você quer comunicar. Então, é um processo de caminhada com você mesmo. E a inteligência artificial não tem como fazer isso. Ela não vai contar a sua história por você. Então, mon amour, abre o olho e passa a criar por você.